Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paz e Luz para mais uma tiragem. Gratidão por estarem aqui me assistindo e convido vocês a se inscreverem no canal, a recomendarem o canal para algum amigo, compartilhar esse vídeo. Se gostarem das tiragens, também deixarem o seu like, de alguma forma interagir, que é bem importante para mim, né? Me faz assim, me dá um retorno daquilo que eu estou fazendo, se eu estou indo pelo caminho certo, como é que tá. Bom, eu resolvi trazer aqui um tema para vocês, tá? Que é uma mandala sobre o relacionamento amoroso, afetivo. Quem é que vai estar se conectando aqui? São pessoas que estão se relacionando com alguém, independente do status da relação, tá? Pode ser uma relação já um namoro, pode ser um compromisso mais sério, pode ser um crush, pode ser um paquera, pode ser alguém até que vocês estavam se relacionando e de repente deu uma esfriada, essa pessoa se afastou, um triângulo, não importa. O que importa é que haja alguém na energia de vocês, né, para que vocês mentalizem essa pessoa, a relação de vocês, para a gente ver quais as energias atuantes. Então, o que a gente vai ver? O que está vibrando nesse momento, nessa relação de vocês, né? Quais as energias, o que está pesando, o que está de positivo, de negativo, o que precisa ser trabalhado e quais as tendências para o futuro, então, aí dessa relação, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo, que vai ser uma mandala para um novo amor também, né? Então, para quem não tem ninguém no coração, aí, então, é um próximo vídeo. Então, vamos lá, vamos trabalhar com 3 opções, tá? Hoje a gente vem com o cristal azul como primeira opção, a ametista como segunda opção e o citrino como terceira opção. Elevem o pensamento de vocês, pensem na situação amorosa de vocês, no relacionamento aí de vocês, né? Façam as suas preces, mentalizações para poderem então escolher aquela opção que mais chamar a atenção de vocês, tá bom? Eu vou dar continuidade então, vou deixar aqui do ladinho as outras opções. E vou dar continuidade com a primeira opção, que é o cristal de quartzo azul. Aí peço a vocês, então, que já vão mentalizando a situação de vocês, essa relação, pensando aí na pessoa, né? Procurando se conectar com essa opção para receber a mensagem da espiritualidade, ver o que a espiritualidade quer passar para vocês. Então, vamos lá. Para quem se conectou, então, com a primeira opção, o cristal azul, universo, espiritualidade, nesse momento, traga uma resposta aqui para os amigos da primeira opção sobre o relacionamento deles. Eu não vou considerar as cartas que virarem, ok? Vamos lá, mais uma vez. Pedindo então para o universo essa resposta. Vamos ver aqui. O que está vibrando aí hoje nessa relação, tá? O que vibra? Quais os aspectos positivos da relação, aspectos negativos, tá? Aqui, o que precisa ser feito nesta relação, o que precisa ser trabalhado. E aqui no meio, vou tentar colocar assim, aqui no meio a gente tem a conclusão, tá? A conclusão é o quê? O que vai acontecer? Qual a tendência, né? Eu vou mostrando as cartas para vocês, porque aqui o espaço é um pouco reduzido, né? Mas vamos ver aqui a vibração. O que tá vibrando aí energeticamente na relação de vocês? Bom, o que está acontecendo aqui, né? Energeticamente, aqui está me falando, tá? Que hoje vocês podem estar aí numa relação onde ainda existe muita insegurança, muitos medos, muitas amarras, né? Pode ser de um dos lados ou de ambos, mas isso está afetando a relação, né? Justamente porque tem coisas a serem resolvidas, alguns ciclos aqui precisam ter uma finalização para que vocês
possam se jogar para que essa relação possa fluir, né, de uma forma mais harmônica, porque existe sentimento, existe sim um ciclo a ser vivido aqui, existe um sentimento de completude de ambos os lados, um desejo muito grande, né, uma realização pessoal, aqui a colheita dos frutos. Vocês podem aí no íntimo de vocês desejarem realmente construir algo mais sólido, né? Então é uma vibração que aqui, ó, se libertando dessas amarras que hoje ainda está emperrando, ainda está dificultando para que isso progrida, né? Vocês vão ter aqui algo muito maravilhoso, algo que vai trazer frutos muito bons, que vocês vão ter uma colheita muito farta. Então a energia em si da relação, ela é uma energia boa, ela já nos fala que existe sim um ciclo a ser vivido, frutos a serem colhidos, aí, né, uma estabilidade até mesmo, algo de muito positivo a ser vivido nessa situação. Porém, tem um porém, que alguma coisa aqui precisa ser modificada, que está travando essa relação, travando de fluir, né, da maneira como deveria fluir. Os aspectos positivos, tá? A gente tem aqui aspectos positivos. Aqui me mostra um sincero desejo, né, de ambas as partes de se conhecerem mais, de se aprofundarem mais a respeito um do outro, né, de uma forma assim, ó, para não dar nenhum passo em falso, né, para saber realmente a respeito dos próprios sentimentos, a respeito do sentimento do outro, né. Então isso é muito positivo porque é algo claro, é algo verdadeiro. Aqui me mostra uma intenção de pessoas que não querem cair numa roubada, tá? De pessoas aqui, como a gente já viu pela energia dos dois lados, pode ser pessoas já machucadas, pessoas já feridas, pessoas que já tiveram problemas em questões amorosas, e hoje então essas pessoas, né, a relação de vocês tem isso assim, ó, de trazer as coisas muito às claras, muito verdadeiras, de conhecer muito bem com quem que se está lidando, né, para justamente eu vejo assim, ó, uma vontade, um desejo de ter uma estabilidade, de ter uma prosperidade, de ter algo sólido, de ter algo assim, ó, enraizado mesmo, que não é uma coisa passageira, tá? E vocês aqui, apesar de, né, muitos aí podem já estar cansados das batalhas da vida, de tantos relacionamentos que não deram certo, de tantos conflitos, né, de toda essa coisa que ainda precisa ser finalizada, como a gente viu aqui, vocês não desistem, né? Então ambos estão lutando por essa relação, podem estar passando por dificuldades, podem estar passando aí por perrengues, podem já, como eu disse, já terem vivido situações bem difíceis, mas vocês estão insistindo ainda, mesmo cansado, mesmo com aquela vontade de jogar a toalha, vocês insistem porque vocês sabem, né, o que vocês querem é essa estrutura aqui, o que vocês querem é essa solidez. Quando eu digo vocês, eu estou me referindo a ambos, tá? O outro lado também, a energia da relação. Então, mesmo que estejam afastados hoje, a outra pessoa ainda traz em mente, ou ainda traz na vibração dela, o desejo de vencer as adversidades para poder ter uma estrutura. Só que para que isso aconteça, aqui, ó, é necessário o conhecimento de algo, é necessário assim, ó, ter a visão mais clara, ter as coisas mais assim, né, mais, como é que eu vou dizer para vocês, saber onde está pisando, né? O que pode estar tendo de negativo, tá? Negativo, então, olha, negativo, o que a gente tem aqui? Realmente assim, ó, a necessidade, tá? É um ciclo aí de dor, de sofrimento, de dificuldades, né? Que vocês podem ter vivido. Aí vocês adaptem, né? Porque pode ser tanto de um lado quanto do outro, como de ambos. Então eu vejo aqui que pessoas muito realmente assim, ó, que já sofreram bastante, que já muitos até em algum momento perderam a fé, perderam a esperança de que poderia dar certo. Pode ter sido até nesta própria relação, mas aqui me remete muito a coisas do passado, tá? Coisas que vocês ou a outra pessoa trazem de experiências difíceis, né?
Aqui pode ser também dificuldades até na própria vida, né? Na gestão da vida, vida financeira, vida familiar, mas aqui me fala que o que está hoje assim, ó, de negativo é que esse ciclo de dor e sofrimento que precisa ser finalizado, ele ainda está reverberando na energia de vocês, né? Fazendo com que essa relação não flua como deveria fluir, né? Existe muito apego aqui, existe talvez um sentimento de posse, por medo de perdas também. Um dos dois pode ser bem possessivo, bem ciumento, por conta de experiências até passadas, né? E acabar não havendo assim ó, um investimento nessa relação, né? Pode ser que um de vocês esteja investindo mais do que o outro, de repente vocês são pessoas aí, né, que estão se dedicando mais, estão investindo, e o outro lado não está dando na mesma moeda. Então o que está de negativo hoje é isso, é um ciclo de dor e sofrimento que precisa ser finalizado, né? Apegos excessivos, um sentimento de posse, pode ser um apego ao passado, pode ser um apego, né? Às vezes a gente fica tão obcecado por alguém assim naquele momento, querendo resolver, né, as questões, querendo ter uma solidez, que acaba trazendo uma energia densa para a relação. E a falta de equilíbrio nessa relação. Essa relação me parece que ainda não tá aquela coisa assim, ó, uma coisa equilibrada, uma coisa do dar e receber, né, de uma forma equilibrada. Aqui o que precisa ser feito? Tá? Qual o processo aqui? O que precisa ser feito? Bom, aqui me fala assim, a primeira coisa, né, é justamente buscar o equilíbrio. Essa relação precisa passar por um processo de maturação, de equilíbrio, toda essa persistência que vocês estão tendo aqui, o outro lado também, de não desistirem da relação, né, mesmo estando difícil nesse momento, passando por algumas atribulações, existe aqui está nos dizendo que tudo está caminhando como tem que caminhar, esse processo de cura, de harmonização está sendo feito, ou se não está sendo feito, precisa começar a ser feito na relação. E como é que faz? Para que isso se manifeste na relação em si, cada um precisa fazer a sua parte, né? Mas não é com ansiedade, não é com afobação que isso vai acontecer. Isso aqui é um processo, né, que a gente tem de interiorização, de perceber realmente os sentimentos da gente, de procurar trazer clareza, de procurar trabalhar todas as questões internas, tudo aquilo que pode estar, sim, impedindo, né, que a gente deixe com que esse sentimento flua. Então, de ambos os lados, isso precisa ser feito. Aqui fala de um sentimento, tá, que precisa ser trabalhado, porque pode existir, né, vocês ou a outra pessoa, já pode ter sido pessoas aí que passaram por traições, por situações onde depositaram a esperança, onde depositaram a fé, onde depositaram o amor e acabaram sendo traídos, né? Então isso traz um sentimento de desconfiança muito grande, muitas vezes, o que pode nos responder até o porquê dessa carta do diabo, de tanto ciúme, de tanta posse, também o porquê desse pajem de espadas que está sempre ali querendo saber, querendo descobrir, querendo investigar a respeito da pessoa, né? E por conta disso, muitas vezes, aqui acaba havendo uma repressão de sentimentos muito grande. Então não pode fazer isso, tem que se trabalhar as questões. Poxa vida, se eu gosto, então por que eu vou reprimir? Deixa vir à tona, né? Todo esse sentimento bonito, tudo aquilo que eu sinto, sem medo, sem a autossabotagem, sem ficar pensando assim, não, se eu me entregar eu vou sofrer, né? Se eu demonstrar meus sentimentos, eu vou acabar sendo atraiçoado. Então são questões que têm que ser trabalhadas sim nessa relação. Tem que ter muita clareza aqui e disponibilidade em amar. Claro que a gente já viu que aqui está pedindo um processo de cura, está pedindo um processo de finalização de algum ciclo de sofrimento, né, que vocês possam ter vivenciado. Torno a dizer, não necessariamente nesta relação de vocês, mas pode ter vindo aí, né, por relações passadas. Então aqui o que precisa ser feito é isso. Primeiro, ter paciência, né, ter equilíbrio, ter calma aí para que as coisas possam realmente se estabilizar, né, cuidar com a autossabotagem, com desconfianças excessivas e não reprimir os desejos, não reprimir os sentimentos, né? Aí o que a gente pode ter aqui como conclusão? A gente tem o 6 de copas,
a gente tem a carta da estrela e a gente tem a carta da rainha de paus. Como conclusão, eu vejo assim, ó, que de uma forma lenta, obviamente, né? Mas vocês poderão conseguir realizar esse amor tão bonito, que é um amor que pode ser até de outras vidas, né? Pode ser até uma pessoa do passado que esteja afastada de vocês, então vocês encaixem na situação. Se vocês pensaram em alguém que está afastado, que vocês têm sentido muito a falta, né? Mas pensando muito nessa pessoa, nos momentos que viveram, a conclusão é que essa pessoa retorna, tá? Essa pessoa retorna porque ainda existe uma chama, ainda existe aí um fogo muito grande, tá? Algo ainda está aceso. Não é uma pessoa do passado, né? Essa pessoa a gente tá hoje aí se relacionando. Bom, eu vejo que assim existe muito a esperança aqui, tá? De que isso venha realmente a se concretizar. Por quê? Porque tem sentimento, tem bastante sentimento, tem o desejo, sabe aquela coisa assim, ó, aquela vontade de viver um amor sonhado, né? Um amor assim, ó, aquele amor que tu idealiza no teu pensamento e que tu sente que tu já vivesse isso em algum momento da tua vida, né? Às vezes não foi nem nessa vida, mas tu traz essa marca assim, de uma lembrança de algo muito lindo, e eu vejo aqui a coisa então, vocês, né, ou o casal, a energia do casal seria aqui, vocês tendo uma atitude aí, né, vocês tendo a vontade mesmo, o empenho de realizar isso e de concretizar, tá? Aqui precisa, tá? Precisa fazer alguns ajustes, precisa trabalhar algumas questões, precisa ter vontade. A rainha de paus fala aqui assim, ó, para que isso se realize tem que ter atitude. Precisa atitude de ambos os lados, precisa sair da parte da idealização, de ficar lá só, né, no mundo da fantasia, digamos assim, aqui só no sonho, e não ter atitude. Não, aqui tá dizendo que vocês vão ter que batalhar, né, por esse amor, por essa relação, né, porque sentimento tem, só que existe bastante traumas aqui também, sabe, existem algumas coisas que precisam ser trabalhadas e curadas nessa relação. Mas a carta da estrela nos fala que vai haver uma cura sim, tá? Que essa cura vai acontecer, e aí então vem a rainha de paus com todo o seu dinamismo, toda a sua vontade, toda a sua intensidade, né? Para de repente aí abrir caminho para um novo rumo, né? Para essa história aqui reacender, digamos assim, né? Se tá hoje, pode estar um pouquinho aí, um pouco apagada essa chama, mas vai reacender e a paixão volta então aqui a incendiar esta relação. Tá bom, pessoal? Era esse então o recado para a primeira opção. Gratidão por estarem aqui me acompanhando e até o próximo vídeo. Para quem se conectou então com a segunda opção, a ametista, vamos lá ver o que está vibrando aí nessa relação de vocês, né? Pensem no relacionamento de vocês. Eu vou falar de novo, eu não tô vendo aqui a energia da pessoa, tá? Eu tô vendo a energia que tá reinando, que tá vibrando aí sobre a relação, né? O que tá pairando hoje, o que precisa ser trabalhado, o que tem de positivo nessa relação, o que tem de negativo. Então, que a espiritualidade possa trazer pra gente aqui um aconselhamento, um direcionamento, para trazer, para trazer uma luz. Então, firme o pensamento, tranquilidade, elevando o nível, a vibração, né? Para a gente poder ter uma resposta aqui. Eu não estou considerando as cartas que viram, tá? Fazendo diferente aqui. Aqui mais uma vez e vamos cortar. E vamos ver aqui o que está vibrando aí nessa relação, a vibração, né? O que vibra. O que tem de positivo.
que tem de negativo, o que precisa ser feito, e aqui no meio a gente coloca então a conclusão, tá? O que pode se manifestar aí? Bom, o que vibra na relação de vocês hoje? Quais são os sentimentos, né? O que está acontecendo aqui? Bom, aqui assim, ó, existe amor, existe, mas por algum motivo, tá? Hoje vocês podem estar afastados dessa pessoa, pode ter tido aí algum tipo de desentendimento, algum conflito, vocês podem ter encontrado dificuldades até por conta, né, às vezes assim, ó, do nosso entorno ou do trabalho, alguma dificuldade, alguma coisa que pode ter ocasionado um afastamento aí de vocês, mas existe sentimento e a tendência aqui é que essa situação se transforme, mas vamos dar mais uma olhadinha aqui, a gente vai seguir falando. O que tem de positivo, né? Bom, o que tem de positivo aqui é o seguinte, primeiro que existe muito desejo, né, existe a vontade muito grande de estar junto, eu vejo que vocês, nessa relação, vocês juntos, né, a energia dessa relação era uma energia boa, legal, de fogo, sabe, de paixão, de compartilhar, talvez os dois sejam muito intensos, fossem pessoas muito intensas, então a energia de vocês é uma energia legal, isso é positivo, vocês têm essa coisa em comum, sabe? Os dois assim, ó, aquela vontade de se jogar para viver realmente uma paixão, de querer se abrir, de querer caminhar, de querer, né, viver e experimentar tudo aquilo que a vida traz de bom. Pode ser que vocês aqui, os dois, a energia tivesse um pouco, a relação tivesse um pouco descompromissada, né? Mas eu acredito que a princípio isso não afetava vocês, sabe? Não trazia nenhum problema, assim, não, vamos celebrar, vamos aproveitar, vamos curtir, né? Então isso é muito positivo, é uma energia mais leve. Eu não sei o que aconteceu, o que pode ter acontecido aqui, tá? Que pode ter tido um afastamento, né? Ou se não teve um afastamento, tomem cuidado aqui, até com o entorno, com outras pessoas interferindo, com algo aí que venha a acontecer, porque existe uma energia de amor, né? E aqui, assim, de positivo também, que eu acredito até que depois de um certo tempo, tá? De vocês se curtindo, de vocês ficando, de vocês aproveitando os momentos, talvez tenha começado a amadurecer em vocês a vontade de estruturar um pouco mais essa relação, mas aí precisa ainda equilibrar algumas coisas, né? E vocês começam a buscar isso. Me parece assim que vocês começam a querer uma estrutura e a buscar algo aí de mais solidez para essa relação. Negativo, tá? Bom, de negativo, aqui eu acho que vocês podem realmente ter se afastado. Pode ter se afastado, eu acho que de repente essa relação de vocês estava mais aí, estava indo bem, né? Vocês aproveitando os momentos, curtindo, só que aconteceu alguma coisa aí de não conseguirem, talvez até falta de conversa às vezes, né, gente? Às vezes a pessoa tá ficando com outro alguém e não há um diálogo porque, não, vamos começar sem cobrança, vamos começar sem nada, e aí acaba que ambos não falam aquilo que sentem, né? E cada um já tá com esse sentimento de querer alguma coisa mais estruturada, só que não verbaliza isso, não expressa pro outro, né? E aí fica uma coisa o quê? Fica uma coisa obscura. Acabou, aqui tem algo a ser falado, tem algo a ser dito, tem algo a ser trabalhado nessa relação aqui, que pode ter acontecido alguma coisa aqui para vocês, alguma situação que causou uma decepção muito grande, né? Que causou um sentimento aí de frustração e acabou por acontecer um afastamento. Então hoje eu acredito que muitos que escolheram aqui a segunda opção estão afastados. Se não for o caso de vocês, a relação de vocês está muito bem, obrigada, então acredito que não seja essa opção, porque aqui está me falando muito de pessoas que estão afastadas, aonde existe sentimento, aonde assim, vocês se davam
era super bom, assim, a energia entre vocês era uma energia boa, uma energia leve, mas que de repente a coisa começou assim, ó, a ficar mais, assim, vocês sentir a necessidade de trazer uma estrutura, né, maior nessa relação, um aprofundamento maior, e pode ter causado um desequilíbrio, e por isso não ter sido conversado, não ter sido trabalhado, né, houve essa decepção aqui e acabou havendo um afastamento. O que pode ter acontecido também? Um dos dois, né, acabou por de repente colocar isso, o seu desejo, né, de não ficar só nessa coisa mais superficial, só nas ficadas, de querer trazer uma estrutura, e a outra parte ainda não estava pronta e pode ter tido. Então vocês, ou um dos lados aqui bem decepcionado, né, chorando aqui, né, de arrependimento, então acredito que devem estar afastados, e se estão afastados, esse arrependimento, essa decepção, essa lamentação aqui é de ambos os lados. O que precisa ser feito? Tá, bom, aqui assim, ó, eu vou falar duas opções que me vieram. A primeira opção que me veio, tá, é que um de vocês pode ter um comprometimento com uma outra pessoa, né? Estar comprometido com uma outra pessoa, e aí, para estar com vocês, precisa virar as costas para algo, né? E que pode ser aqui realmente até ter filhos, ter uma família aqui, né, e tomar uma atitude até como uma separação, né. Então um dos casos eu sinto isso, essa pessoa ou vocês, né, teriam que virar as costas para uma situação que pode ser uma situação familiar, né, um relacionamento onde pode até haver filhos ou família envolvida, né, para poder então agir de uma forma justa e não haver nenhum tipo de enganação e nem de traição, tá? Uma das questões para alguém pode servir isso, né? Para outros aqui, o que fazer assim, ó, virar as costas, aqui é a pessoa seguindo em frente, né, mesmo tendo sentimento, mas não é virar as costas para o sentimento de vocês ou para a pessoa, é virar as costas para aquilo que hoje, né, pode estar sendo orgulho, pode estar sendo aí uma prepotência, pode estar sendo alguma coisa, né, que de repente, tipo assim, não quero dar o braço a torcer, e não necessariamente vocês, pode ser o outro lado, né? Alguém aqui tá sendo muito racional, tá sendo muito frio, não tá querendo muito, assim, nesse momento, me parece, investir nessa relação, pode ser por orgulho, pode ser por ter, né, uma outra situação. Então aqui vocês procurem encaixar, mas o que tem que acontecer? Aqui tem que equilibrar a situação, tem que agir aqui, né, analisar bem, tem que ser verdadeiro, né, e tem que buscar essa justiça, esse equilíbrio, tá? Mesmo que, vou dizer para vocês, mesmo que momentaneamente vocês estão afastados, deixem, esse afastamento vai servir, tá, para equilibrar, para trazer um equilíbrio, e aí poder trazer a solidez para vocês, o comprometimento. Então assim, ó, se vocês prestem atenção na mensagem que vem aqui. Para quem estava ficando com a pessoa, curtindo, e por um motivo aí finalizou, essa pessoa se afastou, as coisas não ficaram bem esclarecidas, tá? Vocês se decepcionaram, teve um sentimento aí de chorar, né, de um arrependimento. Aguardem o tempo certo, porque esse afastamento foi necessário para que essa pessoa pudesse ter a consciência daquilo que realmente deseja, trazer um equilíbrio para si, para a relação, para daí então poder agir como uma pessoa adulta, digamos assim, sabe? Como alguém que sabe o que quer, né? Alguém resolvido na vida. A conclusão, tá? Bom, aqui eu vou dizer para vocês, para quem eu falei da energia que essa pessoa pode ser comprometida, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, infelizmente, pode continuar comprometida sim, né? Mas
não conseguir se desvencilhar aí de uma situação que ela tem e continuar nesse comprometimento, mas de qualquer forma essa pessoa se comunica ainda com vocês aí, vocês vivendo assim, né, essa paixão. Aqui tá vindo muito para mim o fato da pessoa poder realmente ter um comprometimento, sabe? Com alguém. Bom, para quem não é isso, a pessoa não tem ninguém, o que eu vejo aqui? Aqui tem um tempo realmente de maturação. Tá? Um tempo aí que vocês vão ter que precisar e essa relação vai ter que passar por um amadurecimento. Existe sentimento sim, mas existem coisas a ser trabalhadas, né? A serem construídas. Existe a vontade, sim, e a possibilidade de haver essa construção para algo mais sólido, mas não no presente momento, tá? Então, se um dos motivos foi de vocês terem se afastado, porque talvez não houvesse, né, fosse uma coisa mais séria aí dessa relação, por enquanto ainda não me remete que vai haver essa estruturação, tá? Então, assim, ó, vai caminhar para isso. Mas o que eu vejo mais aqui é a pessoa, para quem está afastado, essa pessoa se comunicando aí, mas ainda vindo mais, sabe, mas assim, ó, com proposta mais apaixonada, sabe? Aquela coisa mais inicial, para depois haver um desenrolar. Então, o conselho aqui eu acho que é assim, ó, seguir as suas vidas, né? Seguir aí o caminho de vocês, mesmo que com sentimento, mas trabalhando na energia de vocês, trabalhando na vida de vocês, buscando esse equilíbrio, né? Porque eu vejo que pode não ter ainda a estrutura que muitos gostariam que tivesse aqui. Bom, gente, torno a falar, se essa mensagem não encaixou para vocês, porque às vezes acontece, né? Diz assim, não tem nada a ver, eu tô num relacionamento equilibrado, estruturado, parará, eu tô com a pessoa, não é, porque não era, às vezes não é, às vezes não se encaixa, às vezes a gente não escolhe uma opção que venha, né, a falar claramente pra gente, é que eu não posso dourar a pílula aqui e falar uma coisa que eu não estou vendo, né? O que eu estou vendo é isso, é essa situação, as situações que eu apontei aqui, tá bom? Agradeço aí muito vocês estarem me assistindo, né? E desejo paz, luz a todos vocês e até o próximo vídeo. Vamos lá então para a terceira opção, a pedra do citrino. Vamos ver aqui como é que anda esse relacionamento de vocês, né? O que tá vibrando aí sobre essa relação? Lembrando que aqui eu não tô olhando, não é a energia específica da outra pessoa, tá? É a energia do relacionamento. Outra coisa assim, pessoal, é uma leitura generalizada, por mais, né, que a gente consiga muitas vezes alcançar aí as pessoas, mas é necessário filtrar, encaixar para a sua realidade. Se a mensagem bateu, né, com aquilo que vocês estão vivendo, ótimo. Se não bateu, com certeza sempre tem um recadinho, alguma coisa tem, né? Mas não fiquem aí de repente trazendo para a vida de vocês aquilo que não é também. A gente tem que ter o bom senso, o discernimento, para saber acolher aquelas palavras que realmente são para nós, para nossa realidade, para nossa situação, tá? Então vamos lá, pensando aqui no relacionamento. Opa! Mais uma vez, mentalizem aí a situação de vocês, a relação de vocês. E vamos pedir então para o universo, para a espiritualidade, trazer aqui pra gente como é que anda essa relação, o que está vibrando, o que tem de positivo. Então, a vibração da relação, o que vibra hoje, quais as energias, o que tem de positivo aqui nessa relação, o que tem de negativo. Negativo é desafiador, é o que precisa ser, né? Precisa ser trabalhado. O que tem que ser feito aqui nessa relação. E aqui a conclusão, né? O que pode vir a se manifestar aqui? Vamos lá? Então, vamos trazer aqui a vibração, né? Bom, aqui a vibração que tá me falando aqui,
né, é que vocês podem estar no momento aí de recuperação, momento de pausa, podem sim estar afastados da pessoa, existe muito desejo nessa relação, existe um fogo muito quente, mas algo aconteceu, alguma situação aconteceu, né, por estar me passando assim que podem estar afastados hoje e estão dando aí uma pausa, né, aqui o 4 de espadas me fala de um tempo necessário aqui, talvez para curas, para reflexão, para trabalhar alguma situação aí que esteja acontecendo, né, na vida pessoal de cada um e buscando, né, essa cura, buscando esse entendimento, mas tem muita paixão, tem muita vontade de ambos os lados de estarem juntos. O desejo aqui é muito grande. O Rei de Paus passa isso, né? O Pajem de Espadas me fala aí de uma energia de observação, de análise, de procurar conhecer, de procurar saber mais a respeito aí um do outro, a respeito da situação de vocês. O que tem de positivo, tá? Bom, de positivo é o seguinte, pessoal, aqui assim, ó, acredito sim que tenham se afastado, tá? Podem sim estar afastados, mas esse afastamento foi no intuito de poder buscar um esclarecimento, de poder buscar águas mais tranquilas, né? Vocês poderiam estar passando por algumas dificuldades, pode ser que nem no relacionamento, no próprio relacionamento, mas na vida pessoal, né? Que tivesse aí havendo alguma coisa, então foi necessário essa pausa aqui, né? Esse afastamento, mas para sair de uma situação difícil. Positivo é que essa situação ela está se encerrando, esse afastamento, tá? Porque já vem aqui o 8 de paus falando que a paixão, o desejo é muito grande aqui, né? Ele é muito grande e vai haver uma mudança nessa questão, tá? Uma mudança e não vai demorar. Então, quer dizer que se houve esse afastamento, foi no sentido de buscar uma renovação mesmo, tá? De buscar um equilíbrio, de buscar algo aí que pode ter acontecido no caminho de vocês e que foi necessário, então, não, vamos dar um tempinho, né? Vamos cada um pro seu lado, vamos esperar aí as coisas se tranquilizarem, né? Para poder, então, a gente viver algo. Então, é para ter este equilíbrio mesmo. Então, tá vindo aí, sim, né? Uma mudança, uma saída aí de uma situação mais caótica, mais difícil que vocês podem ter vivido, porque aqui tem muito desejo aqui. Por enquanto eu não vi nada que fale em amor, assim, mas desejo tem muito aqui. O que pode estar de negativo nesse momento, tá? Ó, a gente tem a carta do diabo, a carta do 7 de copas e a carta do 4 de paus. Gente, o que tem de negativo aqui? Aqui tem coisas, tá? Situações mesmo, né, que precisam ser esclarecidas, tá? O que tá acontecendo aqui? Por que dessa energia tão densa aí nessa relação, né? Tem ciúmes, tem apego, tem sentimento de posse, né? Tem um pensar obsessivo, pensando obcecadamente um no outro. Isso é negativo porque é uma carta muito densa, a carta do diabo, não é uma energia legal, é uma energia que tem que ser trabalhada, tá? Que mais aqui também, aqui tem uma confusão emocional muito grande, não saber se fica, se vai, se casa, se não casa, né? O que faz da vida. Então aqui tá precisando ter uma certeza a respeito dos próprios sentimentos, se é realmente amor ou se é só físico, se é só paixão. Tá? Aqui o 4 de paus nos fala, no sentido negativo, é que assim, ó, é a falta de estruturação dessa relação, uma relação talvez muito baseada só mesmo na paixão, só mesmo nessa coisa assim, ó, mais de chegar, de ficar junto. Porque o 4 de paus é lindo, o 4 de paus é celebração, o 4 de paus é uma estrutura, né? E por que não está conseguindo essa estrutura? Por quê? Por causa dessa confusão emocional aqui, porque não sabe o que realmente sente,
né? Qual dos dois na relação eu não sei, ou ambos, né? Ou talvez porque aqui tem muito desejo, tem muito fogo, então pode acreditar assim, não existe amor, é só fogo, é só cama. E a carta do diabo também é uma carta que fala muito só dessa coisa, né, da parte mais sexual também, muito intensa, mas densa demais. Então aqui tem algumas coisas a serem trabalhadas, tá? Eu vejo assim, algo a ser trabalhado para conseguir, talvez essa confusão emocional seja até porque vocês estão sentindo que aqui é mais fogo, é mais só na vibe da paixão mesmo, e vocês estão querendo algo mais, um pouco mais de profundidade aí, algo mais sério. Vamos ver o que precisa ser feito. Aqui assim, ó, o que precisa ser feito? Aqui tá me parecendo muito uma situação, tá? Onde não existe ainda um comprometimento sério, né? É muito mais baseada no desejo físico, é muito mais uma coisa de momento, né? Por quê? Porque talvez aqui, primeiro, a outra pessoa pode ser comprometida, ou vocês podem ser comprometidos. Então vocês acabam não investindo no amor, não tendo essa troca afetiva, né? Então, e ficando só nessa coisa mais superficial, tá? Porque pode sim, pode ter aqui um 3 de copas, pode estar falando aqui um dos dois, pode ser um triângulo, a outra pessoa pode ter outra, né, alguém, ou vocês estarem muito aqui nessa energia do louco, descompromissado. O que tem que fazer? Aqui me fala o seguinte assim, ó, se vocês estão gostando, se vocês perceberem que tem sentimento, porque aqui me saiu uma confusão, aqui tá me falando mais ou menos assim, ó, eu não tenho certeza se eu tenho sentimento. Eu sei que eu sinto que existe desejo nessa relação, mas sentimento eu ainda não sei. Então aqui é vocês, olha, manifestarem o amor para ver se realmente né? Bom, agora se vocês querem mesmo uma relação sem compromisso, só na base do desejo, aí tá tranquilo. Aí vocês, né, o que vocês estão emanando é isso que vai acontecer, se for da vontade de vocês, né? Que seja só assim, a coisa mais pele, mais superficial mesmo, não quero me aprofundar. Aí então tá tranquilo, mas se não for o caso, aí tem que dar uma mudada aqui, tem que ver, eu quero só agir aqui nessa energia do louco, sem compromisso, ou eu quero algo mais assim, eu quero, né, ter um amor compartilhado e vir a ter uma estrutura. Então tudo aqui vocês encaixem para a situação de vocês, tá? Então o que precisa ser feito é reconhecer exatamente se né, se é só uma relação aí aonde não vai haver um comprometimento mais sério, então deixa fluir o amor e aproveite a situação. A conclusão aqui, a gente tem o 3 de espadas, a carta da força e a carta 10 de paus. Bom, gente, o que eu tô vendo aqui assim, ó? Eu acredito que quem pensou nessa opção realmente pode, assim, ó, é legal ficar com essa pessoa, sabe? Eu tenho muito desejo, é uma química muito grande, essa pessoa também tem, né? Mas existe aí algumas coisas que não tá vibrando assim, ó, vai haver movimentação, né? Pode haver aí uma movimentação dessa pessoa, pode. Mas o que eu vejo? Que se a situação for, tá, dessa pessoa ser comprometida, eu vejo que isso já não tá mais fazendo bem para vocês, já tá sendo meio que um fardo, né, porque vocês estão tendo que reprimir aí alguns sentimentos e desejos e tá trazendo um sofrimento aí para vocês, tá pesando na energia de vocês. Se essa pessoa não tem alguém, né, essa pessoa ou vocês aí, né, tá me passando assim, ó, que não vai ter agora uma decisão, uma solução, né, e que vocês podem vir a se frustrar nos sentimentos de vocês e isso pesar muito.
né? Então, assim, o que tem que fazer? Tem que abrir o coração para o amor, abrir o coração para uma nova oportunidade, sabe? É o que tá me passando aqui. Talvez para muitos aí, eu acho que chegou a hora de finalizar um ciclo, né? Porque tem coisas densas, tem uma energia pesada, talvez não vá acontecer aí aquela estrutura que lá no íntimo vocês podem desejar, né? E porque tem uma confusão emocional aqui, as coisas não estão bem trabalhadas, não estão muito às claras. Então, um conselho aqui, eu acredito que vocês se abram para novas possibilidades, manifestem o amor na vida de vocês, né? Para o amor chegar. E esse ciclo aí que de repente pode estar mais pesado, trazendo, né, mais aí um sofrimento, porque vocês estão reprimindo aí os sentimentos de vocês e isso está machucando o coração. Então abram o coração de vocês para manifestar o amor na vida de vocês e de repente pode estar surgindo sim uma nova oportunidade na vida de vocês. Tá bom? Torno a dizer assim, gente, eu não adianta, a gente faz a leitura, a gente tem que falar o que tá vendo, não dá para fantasiar muito assim, sabe, criar algum tipo de ilusão ou isso ou aquilo, não, é o que tá saindo nesse momento, o que não significa, né, que se não ressoar com a história de vocês, não tem que absorver, né, não é para vocês. Ou lembrando que as energias estão sempre em movimento, que a gente pode trabalhar e que nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, né? Para escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Então é isso, tá bom? Agradeço muito estarem aqui me assistindo, desejo muita paz e muita luz no caminho de vocês e até o próximo vídeo.